Fala aí, galera do canal. Galera, tô gravando um vídeo aqui hoje, exclusivamente aqui, enquanto eu tô dirigindo, porque eu tô sem moto, né? Quem acompanha aí minhas redes sociais sabe o que aconteceu. Eu fui atropelado, né, nesse sábado aí que passou, por uma van. E aí o cara quebrou, né, a seta esquerda da minha moto, deu uma ralada ali no paralama, né? E deu uma entortadinha também no meu mata-cachorro, que por sinal foi o que me salvou, né, nessa colisão aí que o cara fez. Ele atravessou o farol vermelho para fazer um cruzamento, eu tava passando no farol verde, ele me pegou de lado, né? Enfim, então por isso que eu tô no carro aqui hoje. E como eu tô sem tempo, galera, hoje, né, tô aproveitando que eu tô fazendo um caminho aqui para buscar aqui algum serviço aqui da minha empresa. E aí eu vou gravar um vídeo falando a respeito desse acontecimento aí, né, do Bruno Micali, né, e a Microsoft mandando caixas, mimos para jornalistas sonistas, safado, né, sonista safado Bruno Micali. Bom, vamos lá, galera. Como eu não posso editar muito esse vídeo aqui, eu tô gravando muito, é tudo de cabeça que eu vou falar, então eu vou tentar ser o mais preciso possível, beleza? Eu vou falar, pelo que eu vejo, não só das críticas do Micali, mas também da própria Microsoft. Beleza, vamos lá então, vamos começar. O que o Micali fez que a galera aí tá se mordendo de raiva, né? Da Microsoft ter mandado a caixa do Xbox Helix pro Micali. O pessoal tá se mordendo porque o Micali fez vários vídeos, participou do podcast lá do Cross, né? Metendo pau no Xbox, falando que o Xbox tava derretendo, falando que o Xbox tá podre, né? Inclusive fizeram um compilado aí dos vídeos do Micali, eu vi, né? Apareceu lá na minha timeline no Twitter, eu assisti o vídeo, nada demais. Vocês vão me desculpar o que eu vou falar pra vocês, e não é porque eu prefiro o PlayStation, não. Mas eu já vi gente falando muito mais bosta do PlayStation, sem fundamento, tá? Sem argumento, e ainda assim recebendo apoio da Sony, por exemplo, né? Por exemplo, o time do PlayStation novo aí que apareceu. Vamos combinar? O que a Nive Stefan joga do PlayStation? O que a maioria daqueles integrantes ali jogam no PlayStation? Joga nada. Então minha sugestão, né, quando eu critiquei, foi o quê? Ó, tem que trocar uns caras aí, velho. Bota o João PSX. O cara é amplo conhecedor da plataforma, faz um conteúdo excelente. Em nenhum momento vocês me viram falar, ó, tem que me colocar eu aqui, o Lorde da PlayStation 1000 Grau, pra fazer isso, como pode não pensarem em mim? Em momento algum eu falo isso, porque eu sei o meu lugar, né? Eu sei que eu não tenho tamanho e nem relevância suficiente, né, para participar de um time oficial de PlayStation, por exemplo. E eu super entendo, né, que a Sony, por exemplo, ela não vai querer um cara que faz zoeira de console, né, ou que assumidamente gosta, né, faz uma brincadeira, umas guerrinhas aí, tal. Lógico que o nosso canal não é somente disso, a gente tem muito conteúdo top aqui no canal, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E eu nunca achei isso ruim, né, nunca achei. Agora, a galera do Xbox tá querendo, né, colocar as coisas no mesmo nível, quando na verdade não é. É a falsa equivalência. A gente reclamar dos caras lá do PlayStation tá totalmente diferente do caso do Micali. Primeiro, o Micali não faz parte de um time oficial do Xbox. O Micali, ele é simplesmente um cara que produz conteúdo em uma plataforma particular de alta relevância aqui pro público brasileiro. E a Microsoft, em decorrência, né, de um marketing que eles querem acertar, né, eles estão tentando trazer o Xbox para uma relevância de novo, escolheu um cara que tá no meio desse veículo para falar a respeito da sua marca. Ponto, beleza. O Micali, meus amigos, ele não é um cara que é, por exemplo, como a maioria daquela galera lá no time do PlayStation que não joga porcaria nenhuma. O Micali joga mais que a grande maioria de vocês que estão reclamando dele, inclusive. O Micali conhece mais de Xbox que a maioria de vocês que estão reclamando dele nesse momento. Das críticas que o Micali fez para o Xbox, tá? Que eu me lembre, né? Do que eu conheço dele, tá? Não é como se eu conversasse com o Micali todos os dias, mas a gente conversa de boa, tá? As críticas que ele tem do Xbox é sobre principalmente a gestão da Microsoft e a questão do que ela faz com certas franquias dentro do console. Por exemplo, no podcast que ele participou do Cross, ele criticou muito a Microsoft na questão da Tango Gameworks, por exemplo. Que a Microsoft falou que estava maravilhosa, que lançou o Hi-Fi Rush, que bateu recordes, que vendeu bem. A Sarah Bond foi lá no estúdio, né, parabenizar, fazer festinha com os caras. Pouco tempo depois eles foram lá e fecharam um estúdio. Vocês têm noção disso? A Microsoft falou que foi tudo maravilhoso, o Aaron Greenberg disse que a Tango Gameworks bateu recordes e recordes. Chega lá, os caras fecham o estúdio do nada. Peraí, o estúdio não estava indo bem? O estúdio não tinha sido recebido uma medalha, né, figurativamente falando, da empresa por ter feito um bom trabalho? Então por quê? Por que fechar a Tango Gameworks? Entendeu?
E não é só isso, né? Rolou uma série de coisas. A própria série do Call of Duty tá mais fraca do que nunca. A Microsoft comprou a Activision e o Call of Duty tá indo por água abaixo. Cada título que lança, os caras estão conseguindo cada vez menos números. Mas esse não é ainda o argumento principal. Pega todas essas críticas do Micali, que o Xbox está derretendo e etc e tal. Vamos colocar agora em comparação com o que a Microsoft está falando, tá? Janeiro desse ano, saiu o relatório semestral fiscal, né, do Xbox. E naquela data, a gente viu que a divisão do Xbox cresceu, acho que era cerca de 1%. Eu tô falando isso já, esse é o terceiro vídeo seguido que eu tô mencionando isso. Mas eu tô mencionando porque tem que ter um contexto para poder falar. Então vamos lá. 1% de crescimento logo após a Microsoft aumentar em média mundial 50% o preço do Game Pass. O que isso aí significa, meus amigos? Você só cresceu 1%, mesmo tendo aumentado 50% o teu serviço. Você espera um crescimento muito maior do que 1%. Vocês não concordam comigo? Muita gente tem que ter vazado do Game Pass, enquanto quem ficou estava pagando a diferença da conta com o aumento do preço. É o que a matemática indica pra gente. Esse é o indício do que aconteceu. E quando isso aconteceu, eu falei pra vocês aqui no canal, o Micali, todo mundo falou, todo mundo olhou isso e sabia que alguma coisa estava de errado, tá? E eu falei pra vocês aqui no canal, galera, cabeças vão rolar. E vai ser de peixe grande, essa é a minha aposta. Eu falei isso em janeiro, começo de janeiro. Quando chegou fevereiro, o que aconteceu? Phil Spencer e Sarah Bond fora do Xbox. Então uma demissão dele precisa ser uma coisa extremamente suave. Tem que ser uma transição natural. Porque junto com isso está envolvido acionista, está envolvido um monte de coisa que tem que ser tratado, né? Que tem que ter muito cuidado. Vamos dizer assim, porque isso pode impactar diretamente nas ações da empresa e várias outras coisas do tipo, beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero ligar aqui com o argumento com vocês. Agora vem o restante, que é o seguinte, meus amigos, agora, tá? Agora, coisa recente. No mesmo dia, falando em fevereiro, né? No mesmo dia que a Asha Sharma assumiu a cadeira de CEO lá na divisão do Xbox, vocês lembram o que ela falou? Que ela estava lá para trazer o Xbox de volta. São palavras simples, que falam pouco, mas dizem muito. Por que você precisa trazer de volta uma coisa que supostamente estava boa? Por que você precisa trazer de volta uma coisa que não precisava mexer, que estava no caminho certo? Para ela falar isso, é porque a Microsoft não está feliz com a divisão Xbox. A Microsoft quer melhores resultados. E esses resultados não estavam chegando nunca. A gente vê isso através das vendas, a gente vê isso através do engajamento. Não adianta você querer só lançar um monte de jogo que, diga-se de passagem, boa parte já extremamente atrasados. A Valve, o Fable, né? Outros jogos que estão para sair aí. Tudo jogo que a Microsoft anunciou lá quase 6 anos atrás. State of Decay 3, meus amigos, que o pessoal tá fazendo lista. Olha quantos jogos a Microsoft tá lançando. Pelo amor de Deus, isso é tudo jogo que a Microsoft anunciou 6 anos atrás, 5 anos atrás. No começo da geração, e só agora que vai sair. Você que é do Xbox, para e pensa, tá? Esquece o Bruno Micali. Foca no que a Microsoft diz. Não faz sentido para vocês? Não é o que você entende que os caras querem dizer? Então esse é o primeiro ponto, tá? Agora vamos para o segundo ponto da Microsoft. Foi dia 13, né, desse mês, vazou um e-mail da Asha Sharma, que o Tom Warren, lá do portal do The Verge, ele teve acesso a esse e-mail e ele divulgou na mídia, né, lá no site dele, lá no The Verge, onde ele falou que nesse e-mail, que não era para o público, esse e-mail era um e-mail só para os funcionários lá dentro da Microsoft, né? Da Asha Sharma falando abertamente que o Game Pass, basicamente agora, é uma bagunça e tá extremamente caro. E aí agora a gente vai fazer a ligação com os vídeos do Micali, tá? O que o Micali fala nos vídeos dele? Quais são os motivos da crítica dele? Porque eu tenho certeza que ele não falou só por falar. O Micali não é um cara de fazer isso, né? Então eu tenho certeza que ele mostrou nos vídeos dele, no decorrer de todo esse tempo, quando ele teceu as críticas ao Xbox e à Microsoft, os porquês disso. E eu me lembro muito bem de ver o Micali falando com todas as palavras sobre todos esses problemas que eu tô falando aqui pra vocês agora. Pra quem vocês queriam que a Microsoft mandasse mimo? Fala pra mim. Mandar pra canal de Xbox de Flame? Que vídeo que vocês, canais de Xbox de Flame, fazem de útil pro cara que é caixista? Fala pra mim. Os vídeos que os canais de Xbox fazem hoje em dia são vídeos que dependem dos canais de PlayStation, que dependem de canal alheio. Porque o trabalho dos caras é só fazer react. Os canais de Xbox hoje em dia, eles só são de react. Não produz nada de útil para a própria marca. Nada. Nada. Aliás, nem vídeo os caras gravam mais.
Os caras só fazem live hoje em dia. Nem vídeo vocês prestam o trabalho de fazer um vídeo bem editado, mostrando uma informação bacana. Olha aqui no meu canal, por mais que eu seja um canal focado também em zoeira e crítica, tá cheio de vídeo aqui no meu canal, que eu faço mostrando as novidades pra galera. Pode ser jogo na Plus, interface do PlayStation nova que saiu. E é vídeo que eu faço, cara, sem nem me preocupar com zoeira de flame nem nada. E vocês não produzem esse tipo de coisa. Vocês estão querendo o quê? Que a Microsoft vá mandar kit pra você, ficar que nem um bobalhão vestindo o blusão do Xbox pra ficar fazendo react de canal de PlayStation? Tenha santa paciência. O Micali, pelo menos, joga. E joga mais do que a maioria de vocês. Diga-se de passagem. E além de tudo, ele produz conteúdo relevante. Review. O cara faz de tudo ali. Então, por mais que ele tenha feito críticas ácidas ao Xbox, né, o que quer que seja, o conteúdo do Micali ainda é 1000 vezes mais relevante pro Xbox do que o conteúdo que vocês fazem. Então, meus amigos, isso era o que eu queria falar pra vocês. Até acabou coincidindo, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui e já chegar no lugar que eu tinha que chegar aqui também, né? Tô estacionando aqui o carro e cheguei na minha localização, ó, certinho, hein? Então, enfim, galera, é um vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês sem microfone, sem nada. Eu espero que tenha ficado minimamente decente, o áudio, tudo aí pra vocês ouvirem, tá? Enfim, essa era a minha opinião. Não se esquece de deixar o like no vídeo, porque mesmo dirigindo deu trabalho de fazer. E não se esquece também de se inscrever no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.